Sejam todos bem-vindos ao podcast Sextou com Terapia. Mais uma sexta-feira nesse podcast, onde nós temos o propósito de desmistificar a terapia, de trazer assuntos que talvez você não tenha um domínio, e hoje temos um super assunto. Hoje vamos falar sobre finanças. Estou aqui com o assessor de investimento, Leonardo Petri. Seja bem-vindo, Alex Mendes. Você já me conhece. Eu vou começar apresentando aqui o convidado. Fique à vontade. Eu vou pedir para você, o conteúdo é profundo. Já curte, compartilha e vamos falar sobre a área de finanças, sobre dinheiro. Sempre que a gente fala sobre dinheiro, toca na gente. Então, vem com a gente, cola, porque com toda certeza você vai aprender muito com o assessor de investimento, Leonardo Petri. Vou passar para ele. Seja mais que bem-vindo. O podcast é teu. Se apresenta, por favor, Léo, o pessoal te conhecer. Primeiro os convidados, depois as damas. Hoje também tô com a Paty, mas daqui a pouco eu apresento aqui. Depois eu falo aí. Eu sou o Leonardo Petri, assessor de investimentos, e eu vou trazer um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo da vida na área de finanças, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre finanças pessoais. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui com ela, a Super Paty, ela que já é da casa, que já é do Sextou com Terapia. Somos uma equipe. Paty, se apresenta, né? Porque de repente tem alguém chegando novo aí, não te conhece ainda. É difícil não te conhecer, né? Mas o pessoal já desconfiou que eu tô virando parte da Mobília. Você já é parte do Sextou. Então se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou a Patrícia Rosário e é mais um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente falando sobre esse assunto, né? Hoje temos aí como convidado o Leonardo Petri, que abriu um espaço na agenda dele, né? Essa agenda requisitada, o cara é outro. Requisitada, ele ajuda as pessoas em seus investimentos financeiros e hoje ele veio aqui trazer valiosos insights pra gente, porque é uma relação assim, como a gente lida com dinheiro, né? E aí eu até posso começar, Alex, assim, quando a gente fala algumas palavras assim... Não, pode começar. Brincadeira, claro, fica à vontade. Instabilidade. Primeiras damas. Ó, você que tá em casa, o que soa pra você quando a gente fala assim, instabilidade, colapso, aperto, desequilíbrio, crise? Contas. O que te remete quando fala assim, tô num sufoco? O que você sentiu aí já? Já escreve aqui pra gente, já comenta, porque eu sei que o assunto dinheiro é um assunto que é muito falado, mas pouco entendido. E hoje nós estamos aqui com um especialista que ele vai falar, vai responder muitas perguntas que você tem. E faz o seguinte, manda a tua pergunta aqui abaixo. Se ficou dúvida, não deixe passar. Escreva aqui que a gente pode responder. A gente pode não, nós vamos responder depois. O Léo, com toda certeza, já é íntimo. O Léo, com toda certeza, vai responder depois. É claro que ele é o especialista e nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. Léo, posso chamar de Léo? Posso chamar assim? Pode ser? Pode chamar de Léo, sem problema. Leonardo Petri. Tem uma pergunta que me fazem muito, Paty, às vezes, e chega muito para mim. A gente vê muito na internet. Dinheiro traz felicidade? A gente poderia começar por aqui. O que você acha, Léo? Então, dinheiro traz felicidade? Eu acho que é um conceito relativo. Depende do momento da vida que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Eu acho que, se eu fosse resumir, eu acho que dinheiro traz felicidade, sim. Ele não é o único, nem a essência da felicidade. Mas se eu tenho um problema financeiro e eu tenho dinheiro, aquilo ali vai me trazer felicidade. Se eu tenho um sonho que é comprar um carro e eu tenho dinheiro para comprar o carro, aquilo ali vai me trazer felicidade. O que a gente tem que entender é que o conceito de felicidade não dura para sempre, mas que o dinheiro ele é um grande viabilizador de você ter vários momentos na sua vida de felicidade. Eu vejo as pessoas mais preocupadas por não ter dinheiro do que por ter dinheiro. Então, ele acaba trazendo o quê? Uma sensação de segurança. Eu me sinto seguro, de repente eu me sinto feliz também. Então, é um conceito muito abrangente. A gente fala, às vezes, tem as crenças que as pessoas falam assim, mas dinheiro é algo sujo, dinheiro não é de Deus. E a gente tem que desmistificar, tem que ressignificar nosso conceito, essa nossa crença em relação ao dinheiro. Porque, felizmente ou infelizmente, hoje tudo é viabilizado via dinheiro. Você não compra uma roupa sem o dinheiro, você não compra uma casa sem dinheiro, você não sai com o seu carro, você sai de ônibus sem dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. É a nossa sociedade capitalista que a gente vive hoje.
Muito bom, Léo. E, inclusive, assim, a gente tem dados que 47% dos brasileiros apontam as finanças pessoais como fator de preocupação. Então, a gente está aqui falando de terapia, mas como você lida com dinheiro está ligado ao nosso comportamento, ao nosso bem-estar, né? Então, existe uma relação, sim, da vida financeira e do bem-estar. E tem uma outra pesquisa que fala que 30% das pessoas gastam mais do que ganham. Outra pesquisa aponta que os problemas familiares causados pelo estresse, em 58% dos brasileiros, é da vida financeira. Então, quase 60% dos problemas familiares estão ligados à vida financeira. Então, existe uma relação gigantesca sobre finanças e bem-estar, sobre saúde, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês, para a gente abordar todo esse comportamento. Sensacional, pode falar, Léo. Patrícia, você quer ver um casamento acabar? Quer ver o amor de um casamento acabar? Quando você começa a ter problemas financeiros. Não tem amor que resista à dificuldade que é a falta de dinheiro. Porque você começa a dormir com aquela preocupação, você acorda com aquela preocupação, dorme, acorda, e você só pensa naquilo, só que é naquilo ruim. E essa vibração, todo esse sentimento, ele vai correndo a pessoa por dentro. E aí, que a gente sempre fala, o dinheiro traz felicidade, mas nesse caso, a ausência do dinheiro, ela traz a infelicidade, excesso de preocupação. O que o excesso de preocupação ela vai desencadear para a pessoa? E acho super importante, você falou aí, do percentual de pessoas que estão endividadas. E vamos ressaltar aqui, a gente não nasce devendo. Ninguém nasce endividado. Isso é um comportamento que a gente vai adquirindo, atrelado a consumo, às vezes ao excesso de consumo, atrelado a automerecimento. Com tudo isso, a gente chega num ponto que acaba fazendo o quê? Gastando mais do que se ganha. Esse é o primeiro passo para desorganizar as finanças. E esse é o primeiro passo que o dinheiro não vai trazer felicidade, ele vai trazer infelicidade. E o pessoal gasta muito, Léo, a seu ver? Gasta. O brasileiro gasta muito? Gasta. O brasileiro, a sociedade brasileira é uma sociedade consumista, né? Além da gente ser uma sociedade consumista, a gente junta aí um fator interno das pessoas, automerecimento. Eu trabalho muito, porque eu trabalho muito, às vezes eu trabalho com algo que eu não gosto, ou que eu acho que não me remunera o que deveria remunerar. Quando eu recebo meu salário, eu vou gastar no shopping porque eu mereço, eu vou comprar o tênis caro porque eu mereço, eu vou comprar o telefone mais caro porque eu mereço. Então, você associa esse comportamento e você vai acabar gastando mais. É que a gente comenta, se uma pessoa hoje começa a trabalhar, ela tem 18 anos de idade, ela não tem dívida, o que vai levar ela a ficar endividada daqui 12 meses, por exemplo? É o automerecimento, a autocompensação. A gente não está discutindo aqui se a pessoa merece ou não. A gente está discutindo aqui como é que é a velocidade do automerecimento versus a velocidade do que eu ganho e das minhas necessidades. O ser humano tem as necessidades básicas, né? E tem as necessidades não básicas. Hoje gasta-se muito mais com a necessidade não básica. É comum as pessoas anexarem ao valor do salário um limite de cheque especial, um cartão de crédito, e isso não é salário. Além de ser produtos com custo altíssimo, é ali que começa a famosa bola de neve, né? O conceito de bola de neve. Você está no alto de uma montanha, você pega um punhado de neve na mão, bota na montanha, aquilo vai descendo, vai aumentando, quando chega lá embaixo, é uma bola imensa. É isso que acontece com as finanças das pessoas. E aí não conseguem pagar. Elas não conseguem pagar, porque você começa a tomar um remédiozinho para isso, eu pego um empréstimo para fazer isso, pago essa conta, aí você tem a conta para pagar o empréstimo. Muitos casos de que a gente usa o cartão de crédito até o final. E aí? Gastei o limite todo. O que eu faço? O banco tem culpa nisso? Também. O banco dá crédito de forma irresponsável. Só que tem que saber a parcela de quem usa o crédito. Então eu vou dizer que uma parte da culpa é do banco, outra parte é de quem está com o cartão na mão, quem está usando o limite de cheque especial. Porque afinal de contas não tem ninguém com a arma na sua cabeça falando assim, vamos gastar seu cartão de crédito. Se torna-se uma bola de neve, né, Paty? Uma bola de neve, né, Léo? Assim, botando na mesa. Por quê? Você pega o empréstimo, aí daqui a pouco você não vai ter como pagar aquele empréstimo, aí você pega outro empréstimo, aí vai virando uma bola de neve. Sim. Daqui a pouco você está devendo milhões e milhões e sem ter um dinheiro para você, para comprar algo seu. E nesse mecanismo recompensatório, a gente trata isso muito, né? Isso é uma desregulação emocional. Porque, com toda certeza, é uma falta de controle. Porque existe Sim. o desejo e a necessidade.
O Léo Perfeito. falou, tem necessidades vitais. Eu tenho necessidade de comer? Tenho. Arroz e feijão. Ali a carne que você compra. Agora, desejo é outra coisa. Quando chega na sexta-feira, como o Léo falou, sextou, né? Aproveitando o sextou com terapia, já que chegou na sexta, vou gastar tudo. Aí você gasta acima do limite que você tem, acima daquilo que você ganhou, mas a conta chega na segunda-feira, porque você tem que pagar. Você gasta além da sua capacidade Além da sua financeira. capacidade financeira. Aí que se torna... eu sempre falo, tem uma tríade aí na clínica. Normalmente a pessoa chega reclamando das suas finanças, reclamando que ela não consegue ser amada e com problema no relacionamento. É uma tríade que querendo ou não, junta aí o financeiro, relacionamento e não ser amado. Essa conta não fecha. É uma conta não fecha, Não né? fecha. Pode falar, E Paty. aí que o autoconhecimento ajuda em tudo, né? Porque se existe um controle ali dos gastos financeiros, existe os gastos por impulso, né? Que é quando o Léo pontua aqui essa sociedade do consumo, a mídia tá o tempo todo querendo vender e tá apelando. Só que, cadê o autocontrole que a gente não tem? E aí eu mereço. Mas é só hoje. E aí a gente tá colocando coisas para compensar. Isso vai na alimentação, isso vai nos objetos, isso vai em tudo. Nas Então a gente compras, vira nas compras, né, na sociedade do consumo. Então assim, tem hora a gente precisa parar e olhar para a vida como um todo. Ei, para onde que eu tô indo? Cadê o planejamento? A gente não foi ensinado, né, Léo, a ter planejamento financeiro. Não. O ensino brasileiro, salvo me engano aí, em algumas escolas particulares, vai ter a questão de economia doméstica, a questão de finanças pessoais. O brasileiro ele não é ensinado, então você não aprende a dar o valor ao dinheiro, né? A gente vê várias expressões, dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, ok. Mas a gente trabalhou, ganhou dinheiro, tem que usar ele conscientemente. Como que a gente sempre fala aqui, nada dura para sempre. Não há dinheiro que dure, você pode ganhar o que for. Eu vejo às vezes casos de pessoas que ganham muito bem e que não tem dinheiro. Por quê? Porque gasta tudo. Com o quê? Com várias necessidades que ela colocou na prioridade dela. Que não são as necessidades básicas, como a gente comentou. Eu tenho uma necessidade de fazer, um exemplo de uma mulher, tem necessidade de ter 20 pares de sapato, 10 bolsas diferentes, porque o universo do consumo para a mulher ele é muito vasto. Tem muitas opções. Então a gente até entende que ela não pode ter aquele guarda-roupa básico do homem lá, 2 calças, 3 camisas e mais 2 bermudas e faz aquela composição. Para a mulher é muito rico a oferta. Então ela acaba gastando mais. Qual é o problema? Quando você gasta demais, quando você descontrola. Toda vez que você se estressa no trabalho, eu passo no shopping e compro um sapato, porque eu mereço. Essa conta vai chegar, ela vai ter que pagar essa conta. E aí você tocou num ponto muito importante que eu gostaria de falar, gente, o ponto mulher. Porque eu estava conversando na semana passada e existe também uma coisa que a gente chama de abuso financeiro, né? Porque a gente fala assim, abuso emocional e existe o abuso financeiro também que muitas mulheres passam. Às vezes, num relacionamento, dos companheiros não deixarem elas trabalharem ou de... a pessoa recebeu, o outro tem controle, então existe uma dependência também que acaba interferindo nessa parte financeira. E aí, quando a gente fala desse autoconsumo para as mulheres, é muito importante as mulheres terem e buscarem essa educação financeira e muitas vezes buscar um profissional que possa ajudar, porque, historicamente, as mulheres ganham ali, na mesma função dos homens, elas ganham 20% a menos. Então, olha a facilidade de descontrole ainda maior. Sim. Né? Então, assim, é muito importante que as mulheres busquem realmente essa educação financeira. A gente vê assim, mulheres empreendendo, mas é muito importante realmente ter esse planejamento, o que é necessidade, o que eu posso investir, aprender a fazer as economias. Eu falo assim, mulheres, assumam o controle das suas finanças. Vocês assumem, a mulher, historicamente, ela consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente vê vários homens que não conseguem. Então, entre tantas coisas que você faz ao mesmo tempo, inclui a parte financeira também. Tem essa independência. É importante. E aí, não é nem o tema aqui, mas eu falo, a mulher ela tem que ser independente financeiramente. Ela tem que ter o dinheiro dela, ela tem que ter a liberdade financeira dela. Não importa se o marido ganha mais, se ele ganha menos, tem que ter. Porque faz parte da construção dela como já são super mulheres, mas aí ela vai enaltecer mais ainda a função como mulher. Perfeito. Faz parte da construção do eu da mulher, do seu Exato. novo eu, da sua autoestima, da sua independência, e cada um tendo... Claro, é importante a mulher ter a sua... E as mulheres têm, né, conquistado muitos campos e precisam conquistar muito mais ainda, nós sabemos. A Paty trouxe um dado, acho que muito importante pra gente, né?
E eu sempre pergunto, né? É sempre importante trazer a consciência. Quando eu vou comprar algo, né? Quando eu vejo uma pessoa que tem uma compulsão por compra, a pergunta é: você está comprando quem? Você está comprando o quê? O que está faltando em você? Porque toda aquela velha frase, né? Toda falta ali, todo excesso esconde uma falta. Então, eu estou comprando o quê? Você está comprando quem? Qual vazio você está preenchendo? Qual vazio você está preenchendo? Perfeito, Léo. Qual vazio que eu estou preenchendo com essa compra? Mas será que esse vazio vai ser preenchido mesmo? Ou na segunda-feira você vai falar, porque no autor do livro Rápido e Devagar, que ele estuda o nosso cérebro, ele fala que nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. É muito interessante isso, né? E a gente precisa ter esse controle emocional para... Eu estou comprando aquilo porque eu preciso, Léo? Se eu tiver errado, você me corrige, pode falar. Ou eu estou comprando aquilo porque eu vi uma pessoa comprar na internet, eu estou me comparando e eu quero comprar, quero ficar igual. Acho que quer ficar igual. É o mundo da perfeição que a gente vê aí nas redes sociais. E às vezes fica aquele conceito que para você chegar naquela perfeição, se uma pessoa tem um carro, você tem que ter um carro igual. Porque você está espelhando naquela pessoa. Só que você não é aquela pessoa. Você não trabalha no mesmo lugar que aquela pessoa, não vive a mesma vida. Então é importante, como eu falo para as mulheres assumir a rédea da vida financeira delas, que as pessoas entendam o seu lugar. A Patrícia pode falar, né? Qual é o reflexo que ela está trazendo? O que ela está vendo ali quando ela está fazendo esse consumo? Qual que é o objetivo dela? Porque, minha opinião, vai tampar um buraco, amanhã vai aparecer um outro buraco, aí vai tampar um buraco, outro buraco, até o momento que o buraco é a pessoa inteira, que aí é quando a gente chega e fala assim, o que tem que fazer? Às vezes a pessoa pergunta, estou tão endividado, o que eu tenho que fazer? Tem que quebrar. Tem que quebrar e tentar aprender com essa dor de quebrar e entender assim, o que me levou a ficar nessa situação. O que essa situação está me mostrando? Tenho que rever meu comportamento? Eu tenho que rever minhas prioridades? E aí, olha que bacana que o Léo acabou de trazer. Porque assim, a gente tenta evitar a dor o tempo inteiro. Então, essa compulsão, esse gasto por impulso é exatamente para suprir uma dor. Que eu não sei que existe, né? Mas a gente tá ali. E só que o que acarreta? Acaba gerando mais dor, porque compra por impulso, aí no outro dia tá arrependido, aí vem a fatura do cartão, e aí não sabe o que fazer. É um ciclo, aí nunca termina. Exatamente. É um padrão repetitivo, né, Léo? Padrão repetitivo. Que foi aprendido uma e a crença pessoa... limitante num padrão repetitivo de sabotagem. Léo, sabe o que acontece às vezes quando a gente faz uma terapia regressiva, por exemplo, quando as pessoas trazem as questões financeiras? Claro que o financeiro sempre aparece, mas não é só ele, né? Quando você fala assim, do refletir. Como eu me vejo? Então, a gente falou de comparação, a gente não foca no nosso caminho, a gente olha para a grama do vizinho, olha para as redes sociais. Nas redes sociais as pessoas estão postando uma vida fake, porque não é uma vida real, né? Se você tirar 1000 fotos, você vai postar a melhor foto, você não vai postar a foto que você achou feio. E aí ela começa a entrar naquele ciclo de comparação. Léo, você como planejador de investimento, né, quando as pessoas perguntam para você, eu preciso dar um jeito nas minhas finanças, o que normalmente você fala? Eu acho que é uma pergunta que deve chegar muito para você, né? Porque o investimento ele já é um estágio mais adiante na parte de finanças. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que a pessoa está trabalhando, então ela começou a gastar menos do que ela ganha, né? Aí começa a sobrar dinheiro. Esse dinheiro que vai sobrando, a indicação é que faça o quê? Uma reserva de emergência. Reserva de emergência são meses do seu salário que você tem que ter guardado para uma emergência. E lembrando que emergência ela não avisa, né? Ela não vai, daqui 6 meses eu vou ter uma emergência. E o tamanho da reserva de emergência tem muito a ver com a sua atividade profissional, com a sua profissão. Para quem é autônomo, por exemplo, a indicação são 12 meses de reserva de emergência. Então, se meu gasto mensal é R$5.000, eu teria que ter pelo menos R$60.000 como reserva de emergência. Por quê? Posso pedir gentileza? Repete esse dado aí que eu acho importante demais. Espera aí. Se eu sou autônomo, você pode repetir? Se eu sou autônomo e eu vou fazer uma reserva de emergência, eu teria que ter pelo menos 12 meses de dinheiro guardado. Então, se o meu custo é R$5.000, eu teria que ter R$60.000. Vamos imaginar o porquê. Chegamos na emergência. A emergência é hoje, é agora. Eu tenho 12 meses para reorganizar a minha vida com o intuito de
daqui até 12 meses eu já estar no trilho novamente. Essa eu tô anotando aqui, sensacional. Eu espero que você esteja anotando aí e aprendendo no site. Muito bom, Léo. Pode continuar. Porque aí quando você é trabalhador da iniciativa privada, aí você pode reduzir para 6 meses, até porque quando ocorre uma emergência que eventualmente você saiu do emprego, tem as multas rescisórias, tem os direitos trabalhistas que a pessoa recebe, então ajuda a dar uma complementada. E normalmente quem tem a menor reserva de emergência é o funcionalismo público, funcionário público, servidor público. Por quê? Porque o risco de um servidor público ser desligado é menor. Então ele tende a ter pelo menos 3 meses de reserva de emergência. Mas aí a gente está dando uma sugestão. Cada um guarda o quanto quer, quando quer. Só que se você quer ter uma vida mais tranquila, se você quer ter aquela imagem do dinheiro tá me deixando feliz, guarda dinheiro. E aí que eu estava falando, guardei o dinheiro, fiz a minha reserva de emergência, a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Qual é o meu planejamento? Qual que é o meu sonho? O que eu quero com o dinheiro guardado? Eu conheço pessoas que têm dinheiro guardado só para chegar lá, olhar no aplicativo do banco, eu tenho X reais aqui guardado. Ok, não tem problema. Mas tem gente que guarda dinheiro porque quer proporcionar um futuro para os filhos no exterior para poder estudar, porque quer ter uma casa de praia ou uma casa nas montanhas, já que a gente está numa região de praia, quero ter uma casa nas montanhas e quero ter um apartamento legal, quero ter um carro, eu quero fazer um intercâmbio. Tem várias possibilidades, né? E quando a pessoa ela traz esse sonho, pode ser isso, pode ser outras coisas também, a gente orienta, a gente dá o caminho. Só que o responsável por fazer isso é sempre a pessoa. Não vai ter ninguém que vai pegar na sua mão e vai estar lá na hora, vai aparecer do nada, a hora que você abre a carteira, que você abre o celular lá para poder pagar por aproximação, não vai aparecer uma imagenzinha, uma figurinha falando assim, olha, não pode gastar, não pode gastar. Isso é um autocontrole. E a Patrícia falou uma coisa importante, se a pessoa às vezes ela está muito descontrolada as finanças, vai descontrolar na questão do casamento, e às vezes é o caso de fazer uma avaliação, assim, preciso fazer terapia, preciso tomar um remédio, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo, porque entendendo o problema, você já tem a solução. Sim, às vezes a pessoa fica tão perdida, assim, eu já atendi casos o seguinte, da gente falar de finanças e eu não entrar em valores com o paciente, mas a gente falou lá do empréstimo, vamos dar uma olhada para isso aqui, você vai para casa, você vai estudar, e na sessão seguinte a pessoa fala assim, muito obrigada porque eu reorganizei, consegui fazer uma negociação, paguei menos, e economizei 10 mil reais. Eu estou numa condição mais favorável, né? Exatamente, porque parou e olhou para aquilo. Quando a gente está nessa bola de neve, a gente não quer nem olhar e o negócio só vai crescendo. Mas a gente precisa encarar, né, Léo? A gente precisa encarar e falar assim, agora aconteceu, qual é o caminho que eu vou seguir aqui? Mas você... Só pelo fato, assim, da pessoa começar a trabalhar o autoconhecimento, o fortalecimento, ela se sente mais forte de ir lá, de negociar, de ver uma condição melhor. E muitas vezes ajuda, na maioria das vezes ajuda, com certeza. Você estava falando sobre uma coisa super importante. Todos esses gatilhos que fazem as pessoas consumirem, né? Essa falta que ela quer suprir, esse buraco, esse vazio que ela tem nela, que ela quer suprir, ela está o tempo todo evitando de olhar para a dor. E quando você fala, como você falou assim, eu atendi um paciente e pedi para fazer isso, ele está o tempo todo evitando de olhar para a dor. Às vezes esse incentivo, esse direcionamento, ele vai olhar para a dor. Ele já sabe qual é o problema, ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele vai ser, não digo que ele vai se fazer de cego, mas ele vai ser tipo míope, ele vai evitar de... O míope não evita, né? O míope é uma doença, mas ele não vai conseguir enxergar uma coisa que está muito à frente dele, ele está na frente dele e ele vai evitar de olhar porque aquilo dói. Sim, às vezes a pessoa está tão fragilizada também que ela não tem força de olhar para aquilo. E aí, quando você fala do hábito, né, de ir lá fazer a caixinha, a gente vê até nos aplicativos novos agora de finanças, assim, né, faz a caixinha para viagem, Acho válido. Já é um hábito, mas muitas vezes, assim, na terapia, que aí trazendo um pouco para o nosso lado, tá? A gente pega nessa mão, não para entrar ali na intimidade ou na vida financeira de ninguém, cada um ali com as suas atribuições, né? Mas a gente pega na mão e fala assim, olha, você vai precisar olhar, só que você não tá sozinho, a gente tá aqui para te dar um suporte. Você abre uma porta para a pessoa. Exatamente. Aí a pessoa, só do fato de você dar esse suporte, de você falar isso, a pessoa se fortalece e ela consegue realmente tomar melhores decisões, assim, decisões mais assertivas para a vida dela. E aí o negócio começa a girar. Um dos problemas do nosso país hoje é a falta de poupança. Poupança não produto poupança, aquela que a gente vê do Banco Federal e tal, não, mas de poupança no sentido de poupar. Tem que poupar, tem que guardar. Como as pessoas não têm o hábito de guardar, não tem reserva de poupança. E aí a gente acaba estourando níveis de famílias endividadas ao extremo aí, vários motivos, que se tivesse uma cultura de educação financeira, uma cultura de poupança, o Brasil seria outro. Isso daí não tenho dúvida.
educação. Quando a gente fala em educação, não é só aprender a falar, aprender a escrever, a entender a história, mas é educação financeira também. É uma das formas de melhorar o nosso país, é entrar na ideia da educação financeira. Só que não tem. A gente só vê isso para quem já tem dinheiro. E quem já tem dinheiro, administrar o dinheiro, por mais que administre mal, a gente acredita que ainda chega no final da vida com algum dinheiro. Agora, quem não tem, quem está começando do zero, precisa de orientação. A gente aprender a lidar com o dinheiro, né? Lidar com o dinheiro de uma maneira séria, né, Léo? E aprender principalmente, que você falou, tem uma reserva. E por muitas vezes, como a Paty falou, o paciente ele chega, é como uma sombra, né? Como a gente costuma fugir da dor, ou ao enfrentamento ou à fuga. O que acontece? Está uma sombra ali. Aí quando você joga uma luz na sombra, ele começa a enxergar, isso que a Paty falou. Talvez um pequeno planejamento, talvez um corte de gasto aqui que não precisa, já vai ajudar ele a criar essa poupança, né? Que o Léo falou, não é uma poupança em si, uma poupança de poupar, para que você possa ter uma vida livre, ter uma vida que a gente pode falar, uma vida abundante. Eu quero viajar, no mês de novembro, eu guardei o dinheiro para isso, eu tenho uma reserva, como o Léo falou, né? Para o ano inteiro. Como é importante, né, esse assunto financeiro. Eu vou pedir para você, olha só, esse podcast está demais. Curte, comenta, compartilha, porque é um assunto muito sério. E é um assunto que toca muito nas raízes do Brasil, que a gente não foi educado emocionalmente, nem financeiramente. Então nós estamos juntando aqui dois assuntos. Estamos aqui com um grande educador financeiro, melhor dizendo, né, com um grande assessor de investimento, que é o Leonardo Petri. Estou com a Paty, uma grande psicanalista, eu também sou psicanalista. Então a gente está unindo esses assuntos aqui no Sextou com Terapia. Vocês podem perceber que a gente está expandindo. Semana passada foi um nutricionista. Por quê? Tudo se une, tudo é comportamento. No final, é um padrão que nós aprendemos que a gente precisa reconstruir e aprender de novo. Na verdade, a gente não aprendeu, a gente aprendeu a gastar mais do que aquilo que a gente ganha, né, Léo? É isso mesmo? Isso. Gasta-se compulsivamente. Gasta compulsivamente. Aquela cultura do hoje, né? Tipo assim, vou gastar tudo hoje e amanhã. Amanhã eu vejo o que eu faço. Ou então assim, o banco me deu limite, a culpa é do banco. E outras vezes a gente até justifica e fala bem assim, é muito fácil falar de poupar quando você ganha muito. Mas não é, gente. A questão aqui é muito importante que o Leonardo trouxe falando da educação financeira. Perfeito. Por exemplo, eu trago um exemplo da minha avó paterna. Ela era mãe solo, na época funcionalismo público, que demorava 6 meses, atrasava 6 meses os salários. E ela sempre tinha o dinheirinho dela. Nunca faltou nada. Por quê? Sempre tinha reserva? Sempre tinha uma reserva. Então a questão não é, só junta porque ganha muito. Não. É porque a gente, infelizmente, a gente acaba dando o passo maior do que a perna, né? Se ganha pouco, assim. Gasta pouco, né? Não, gasta menos. Dica que eu dou assim, tenta tirar no mínimo assim, de 5 a 10% do salário. Se eu ganho lá R$1.400, esquece R$140 do seu salário, vai ser R$1.260. O que eu faço com esses 140? Aplica. Esquece dele. No outro mês, se você fizer a mesma coisa, você tem 280. Mas é pouco. Mas é percentual, é o que você consegue guardar. Se é pouco, imagina quando é zero, não é? Como é que vai ser? Fantástico, Léo. E falando de reserva, Léo, tem uma pergunta aqui para você. Reserva de emergência é salvação? Não é salvação, dependendo do que você quer, mas é imprescindível, é vital. Perfeito. É vital. Porque você tem que ter a sua reserva de emergência. A emergência ela vai aparecer, um carro pode quebrar, o carro, mas eu tenho seguro no meu carro. Beleza, tem que pagar a franquia. Como é que você vai fazer? E é justamente para evitar aquela energia do desespero, né? Que a gente falou que, às vezes, por não ter a reserva, a pessoa entra num estado ali de vulnerabilidade, de não achar saída, aí fica com medo de olhar para as finanças, fica com medo de encarar alguma coisa, porque ela acha que não tem saída. Então, a reserva, ela pode até não cobrir, né, Léo? Mas ela vai... porque a gente não tem como saber o tamanho da emergência, né? O tamanho da emergência, exatamente. Mas vai te dar um fôlego ali que você sabe que... Com reserva vai ser melhor do que sem reserva, Exato. Sem dúvida. Não, sensacional. E eu queria falar uma coisa, quando a gente estuda a parte de planejamento financeiro mesmo, a gente vai puxar um pouquinho para a questão dos seguros. Eu não estou fazendo venda de produto aqui, tá? Mas é importante dizer que o seguro, ele é um risco que você não quer correr, né? Para que eu tenho dinheiro? Para que eu tenho reserva de emergência? Para uma coisa inesperada, né? Que normalmente dá um risco para mim, então eu tenho uma reserva de emergência para me proteger desse risco. Então,
tem que ver que às vezes tem riscos que você corre que você não precisa correr. Você pode terceirizar riscos. Eu risco de um carro, eu tenho seguro de um carro, eu tenho seguro de uma moto, eu tenho seguro de uma casa, né? Então você tem que ver às vezes as possibilidades. Que a gente vai entrando um pouquinho mais na educação financeira, não é só a reserva de emergência, né? Porque você perguntou se essencial, eu acho que tem que ter reserva de emergência, mas não é a única solução. E às vezes você tem, porque eu guardo o meu salário, beleza, eu guardo lá, um exemplo que eu ganhasse aqui, R$5.000 por mês e eu sou autônomo, eu tenho R$60.000. Se eu não tenho um seguro para o meu carro, sair com o meu carro na rua, bateu, perdi meu carro, R$60.000 vai repor um outro carro? Igual que eu tinha? Eu vou repor o carro, vou ficar com a reserva de emergência. Então é para essas situações que a gente tem que ter uma reserva de emergência para não ser pego desprevenido. E às vezes o hábito de fazer a reserva de emergência, ele vai te fazer o hábito de você guardar dinheiro. Então, eu quero um telefone da moda. Agora, recentemente lançaram aí o iPhone 15, com preço de entrada, acho que era R$7.500, não tenho certeza, R$7.500, R$7.800. Às vezes a pessoa, ela tem o dinheiro para comprar. Às vezes ela acha que ela merece, mas beleza, eu tenho dinheiro, eu mereço, eu não estou me endividando para comprar um telefone para ficar bonito na foto, por exemplo. Posso comprar? Qual o problema? Nenhum, você trabalhou para aquilo ali. Só que primeiro você trabalhou. Primeiro você fez acontecer, você plantou, regou, colheu. E não colher sem plantar, sem regar. Tem toda uma escadinha que tem que ser seguida aí. Não, sensacional. Então hoje a gente está fazendo o caminho inverso, né? Vai lá e divide em suaves prestações. O cartão de crédito é um gasto, normalmente é um dinheiro que não é teu, que você vai lá e gasta, né? E sim, o iPhone lá é 7 mil, o cara não precisa comprar. Aí, às vezes, o cara nem ganha esse salário todo, mas eu tenho um limite no cartão, aí eu vou passar, não tem problema, eu parcelo. Aí fica aqueles juros absurdos e o cara endividado. Aí cai lá naquela primeira conversa que nós tivemos. Aí endivida a família, o casal fica endividado, aí gera estresse, ansiedade, transtornos psíquicos. Depressão. Isso tudo depressão. Tem uma pesquisa que, depois da crise de 2008, né, aquela crise mundial de 2008, crise imobiliária. financeira, isso. Em 2009, foram 5.000 suicídios a mais. Porque um dos fatores de risco do suicídio é as finanças, é o dinheiro, é a falta, né? É o desespero. Aí é a falta de planejamento. Se a pessoa nunca se planejou, ela não vai da noite para o dia acordar com planejamento na cabeça. Não é um programa que você faz um download lá, um appzinho que você vai instalar no seu celular e a finança está resolvida. Tem que plantar. É um caminho, colher, né? É uma construção, plantar, é um regar, processo. Colher. Tem todo esse processo, exatamente. Você não pode ter um começo, um meio e um fim. E qual seria uma dica, assim, para começar a ter esse hábito? Primeira coisa que eu acho que tem que se fazer é o seguinte: pega uma planilha do Excel. Eu não tenho computador, não sei mexer no Excel. Pega um caderno, pega uma folha. Anota tudo que é gasto que você tem lá no mês. Tudo. Pega a sua fatura do cartão de crédito e começa a anotar lá. Normalmente já vem dividido por grupos, né? E começa a ver lá onde você gastou seu dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro no supermercado. O que você comprou no supermercado? É item básico? É porcaria que você comprou? Porcaria assim, supérfluo, né? Sim. Começa a ver, porque ali você tem que entender aonde o seu dinheiro está indo, aonde está o dreno, onde é o ralo que a água escorre, para você ver se isso daí eu posso fechar. Eu compro aqui 3 caixas de cerveja todo sábado. Pô, você precisa das 3 caixas de cerveja todo sábado? Eu fico muito feliz. Tá, mas não dá para diminuir um pouquinho a felicidade para ficar feliz com o dinheiro? Porque senão você tem um pico de felicidade com a bebida, depois você tem um pico de infelicidade com a falta do dinheiro. Então você precisa conhecer aonde você gasta o seu dinheiro. E aí você vai ver o que é gasto essencial, o que é gasto fixo, gasto com moradia, gasto com telefonia, com água, prestação de colégio de criança, o gasto com supermercado, que isso daí são despesas fixas. Isso daí eu posso ficar sem pagar minha conta de energia? Poder até pode, mas deu 90 dias, a EDP vai lá e vai cortar, vai ficar no escuro. Então, isso daí são coisas que eu não posso abrir mão. Fora isso aí, o que eu tô gastando meu dinheiro? Aonde tá indo meu dinheiro? Tem gente que não tem tempo para ver televisão e tem lá 3, 4 serviços de streams contratados. Gasta lá 100, 150 reais para assistir Netflix, Prime, Star Plus, Globoplay, e não assiste, mas para falar que tem. Aí tá se comparando com alguém. Então tem que rever aonde você gasta o dinheiro, como você gasta o dinheiro, para ver o que você pode cortar.
Olha que legal. É mapear, então, essas finanças, mapear tudo, todos Tem que ter uma os foto. custos, Você tem que ter uma foto de como estão as suas finanças e depois hoje. entender o comportamento, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Sem entender o comportamento, não adianta você fazer lá o papel, você vai olhar para ele, o papel vai olhar para você, não vai resolver nada. Você tem que olhar e entender, falar assim, estou gastando dinheiro demais com restaurante. Porque eu saio toda sexta, sábado e domingo eu vou comer na rua. Não dá para fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias. Se você faz todas as semanas e você reduz para cada 15 dias, você já cortou metade da despesa. E se você puder fazer por um período que seja um sacrifício para você enquadrar suas finanças dentro da sua realidade, aí vai começar a sobrar dinheiro. E depois que sobra o dinheiro, você vai poder ir 4 vezes por mês no restaurante comer fora, mas você vai porque você já tem o dinheiro. Exatamente. Que é o que a gente volta a falar. Tem que plantar, tem que regar, tem que colher. Crescer. É o que a gente quer hoje na nossa sociedade. A gente só quer colheita. Só quer colheita. Eu amanhã, eu não sei, eu quero hoje, eu quero hoje. O que você quer hoje? O mundo inteiro. Eu quero tudo pra mim hoje. Não eu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente comportamento. Fala assim, amanhã eu não sei nem se eu vou estar viva, deixa eu gastar. É o que mais ouve. Aí só que amanhã tá vivo, a conta tá lá pra pagar, não tem o dinheiro. Começa a arrancar os cabelos, começa a ficar triste, acha que botar fim na vida é uma solução. Então você começa a desencadear vários outros problemas. Por que o meu casamento não está dando certo? Olha para as finanças. Então quer dizer que um casamento só dá certo se as finanças forem positivas? Não, não é isso. Mas quando você tem problemas financeiros, a tendência de você começar a discutir, porque gera um desconforto. Você começa a conviver com desconforto. É um terceiro item lá, um terceiro ente da relação. É o marido, a mulher e o problema. Não tem como. O cara não dorme mais, a mulher também não. E o sono, a gente sabe que o sono regulador para as emoções, para regulação emocional, é importantíssimo. Aí você não dorme porque segunda-feira tem uma conta para pagar que você comprou na sexta, ou comprou no mês passado, nos outros meses, agora tem que pagar a conta do cartão, e aí? Aí bate o desespero, bate o estresse, aí não sabe lidar. Então, primeiramente, é planejar ali, é fazer um mapeamento, Léo, das finanças, entender o que está entrando, o que está saindo, para que futuramente você possa ir ao restaurante, de fato, gastando o teu dinheiro, talvez nem o cartão de crédito. Estou gastando o cartão de crédito para ganhar milhas, enfim. Gastando o que você já gastando juntou, aquilo que você já tem, né? Que está dentro das suas condições. Perfeito. Então você cria uma situação que as suas posses, a sua condição, ela passa a ser maior e melhor do que a que você tem hoje. E vocês estão pontuando uma coisa muito importante, porque assim, ninguém vai fazer isso pra gente. A não ser que ou você para e olha para isso, ou você tem um profissional que vai te ajudar a mapear essas finanças. Porque a publicidade e a mídia, a gente está fazendo o caminho oposto, está entendendo o seu comportamento, tudo que você clica, tudo que você curte, está entendendo o seu comportamento para te vender cada vez mais. Eles estudam psicologia, né? A psicanálise, estudam tudo para vender pra gente, né? Neurociência das cores. Hoje tem neurociência das cores para vender. Olhamos para as embalagens de produto aí de criança. Dos biscoitos. Importante você falar uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que ninguém faz uma cirurgia no seu lugar, ninguém vai comer no seu lugar e você vai ficar satisfeito. Eu vou lá fazer uma cirurgia para Patrícia, quando eu acabar a minha cirurgia, a Patrícia tá bem. Eu vou comer para Patrícia, a Patrícia vai estar saciada. Então tem coisas na vida da gente que é só a gente que tem que fazer. E a gente não é adulto, né? Na hora de sair, de querer as coisas, a gente não tem toda aquela ênfase. Não, eu escolhi, eu quero ir nesse show, eu quero esse telefone, eu quero essa viagem. Não tem problema querer. Exato. Mas tem a autoridade para olhar para esse problema e consertar. Porque se você já viu que o seu problema é gastar demais, você já tem a solução, que é gastar menos. Ponto. Você não é o problema, você é a solução. Exatamente. Importantíssimo. E só você pode ser a solução. É muito bom que você falou, Léo. Importantíssimo. E já vou emendar numa pergunta aqui para você falar para a gente. Tô cheio de pergunta aqui. Tem pergunta, Paty. Como viver menos preocupado com essa questão do dinheiro, na sua opinião? Eu acho que é isso que a gente está falando. Uma organização, um planejamento, ele vai te dar mais previsibilidade para lidar com coisas que você não sabe que vão acontecer, que às vezes não vai acontecer, mas se eu tenho uma reserva de emergência, se eu tenho um dinheiro investido para poder usar para uma oportunidade, né? Às vezes eu vejo as pessoas falam assim, eu junto esse dinheiro para mim trocar de apartamento. Eu falei, tá, beleza, você já sabe qual é o apartamento que você quer, qual é a faixa de preço, você já sabe se você vai financiar ou não vai. Então, quando você tem essa organização financeira, vai ficar mais tranquilo. Acho que esse é o caminho. Você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer. O problema hoje é que talvez você que esteja nos assistindo
ou as pessoas não sabem o que elas querem, ou não sabem o que não querem. Elas estão indo no inconsciente coletivo, no inconsciente, que vai acontecendo e eu vou fazendo, né? Tem um trecho de O Menestrel, de Shakespeare, que fala, para quem não sabe onde quer ir, não sei se é exatamente isso, mas para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Isso serve para tudo na vida. Se você não sabe o que você quer, seja guardar dinheiro, seja viajar, seja trabalhar, você não sabe onde você vai. Vai ficar andando em círculos, não vai sair do lugar. Qualquer caminho se torna bom, né, Léo? Não, qualquer caminho se torna bom pra pessoa. Você se torna otário, né? Porque na história na ilusão que ela vive, né? Sim. Porque na história da Alice do País das Maravilhas, né? Na hora que ela chega na bifurcação, aí o gato pergunta, né? Pra onde você quer ir? Ela não sabe, mas pra quem não sabia, qualquer lugar serve, né? Serve não. Mas aí vira atalho, né, Léo? Aí não é caminho, né? Atalho, na verdade você vai chegar em um lugar e às vezes você tá mirando em Cancún e de repente você vai parar na Terra do Fogo, né? O oposto, né? Diz que o atalho é o caminho mais próximo do muro, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí para o que é caminho, o que é atalho. A gente tá tomando um atalho não tem facilidade. Tudo vai envolver dor, entender por que dói para chegar na solução. Não tem como, eu resolvi minhas finanças assim, pisquei o olho, tá resolvido. Eu resolvi que eu vou viajar assim, pisquei o olho, não vai. Não tem que ter um planejamento, tem que ter uma dedicação. É interessante o que ela falou, Paty, muito interessante, sabe por quê? Acontece muito na clínica. É um fator gerador de ansiedade extraordinário, muito forte. Quando a pessoa fala assim, quando ela começa a perder o controle de qualquer área da vida dela. Porque tem pessoas que são muito controladoras. E quando ela começa a perder o controle da área financeira, cara, a pessoa ela fica altamente propícia a um nível de estresse, de cortisol, de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico. Semana passada eu recebi pelo menos 3 notícias de pessoas que foram parar no hospital com síndrome do pânico. E foram a pressão normal. Tudo na cabeça. Tudo na cabeça. E pode falar? As 3. Qual o problema? Dinheiro. Finanças. Dinheiro. O mau uso do dinheiro, né? Então é muito sério o que a gente está falando. A gente precisa aprender, a gente precisa ter uma reeducação aí. A gente falou de reeducação alimentar, uma reeducação financeira. Quando fala de qualidade de vida, a gente pensa assim, vou fazer um exercício físico, eu vou dormir mais, eu vou ler um livro, vou fazer coisas que eu gosto, mas tem que ter as finanças em dia, porque o fato de não ter a finança em dia, não adianta você querer dormir bem, que você não vai conseguir dormir bem, você não vai conseguir ler o livro, faz parte do contexto principalmente as pessoas que são mais corretas, assim, porque isso preocupa. Porque tem gente que não preocupa, não. Mais perfeccionistas. Tá devendo na praça e não tá preocupado. Mas geralmente as pessoas que são mais certinhas, assim, realmente perde o sono. Perde? De ter uma conta atrasada, de ter uma mensalidade de uma escola. Que a pessoa que tá devendo, assim, que acho que ela já chega num ponto que já fica tão incontrolável que aí a gente vai usar aquela expressão da Alice, né, no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho é bom, como é que fala? Qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve. Tipo assim, deixa acontecer que a gente vê o que acontece. Deixa aí, deixa fluir, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho se torna bom. É isso que ela fala, né? Tá tão difícil, né? Tá tão ruim que pior não fica, né? E daí deixa. Mas aí vai envolvendo outras pessoas, né? Então é muito importante mesmo a gente estar falando isso, gente, porque é o primeiro passo. Claro que hoje a gente agradece muito, né, o Leonardo. Claro. Pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, que superou todas as expectativas. De você ter vindo aqui, assim, com essa generosidade para pontuar para as pessoas esse primeiro passo, esse contato com a importância do planejamento financeiro. Né? Claro que agora você já pegou a dica aí, faça seu mapeamento, entenda seu comportamento, porque são dicas valiosas. Isso, gente, não tem preço. Dói agora. Tá? Isso tem valor, isso não tem preço. Dói agora, mas depois passa. Então vamos sentir, em vez de você ficar uma vida inteira doendo aquela falta de dinheiro, dói agora, ressignifica a relação com o dinheiro, vai doer 1 semana, 2, 1 mês, depois aquilo ali é só alegria, porque se você conseguir botar as finanças em dia, acabou aquela dor. Pode ser que arranje outra dor, porque a mente é algo complexo? Pode, mas não a dor do dinheiro. Léo, se a pessoa quer saber mais, quer ter o teu contato para aprender mais sobre finanças, onde que ela te acha? No Instagram, no telefone? Na verdade, hoje, o meu momento de vida, assim, ele já está, como eu expliquei, já está na parte do investimento. Então, ele é focado mais no investimento. A gente volta, né, etapas para entender qual é o momento do cliente com investimentos, né? Esta parte, assim, de finanças pessoais, eu não trabalho, não presto esse tipo de consultoria, mas a gente pode separar aqui depois.
repassar para o pessoal, algum livro, alguma coisa que seja um primeiro conceito para a gente começar a mudar esse padrão. E é importante dizer, às vezes não vai ser o livro que vai resolver, às vezes precisa ir para terapia, às vezes precisa ir para terapia e precisa fazer exercício, porque todo o processo de mudança gera dor, às vezes precisa de mais tempo. Então, tenho, assim, posso indicar depois pessoas que trabalham com a parte de finanças pessoais, que ela vai chegar para você e falar assim, olha, vamos fazer um raio-x das suas finanças. Seu problema é esse, esse, esse. A gente vai ter que trabalhar isso, isso e isso. E vai mostrar, ele vai dar todo o caminho para a pessoa poder fazer. Se ela vai fazer ou não, depende dela. Mas toda a orientação, toda a receita de bolo, para você fazer o bolo com sucesso, vai estar ali. Aí depende de cada um. Fantástico. Então, se você quer ajuda, escreve aqui que a gente vai conversar com o Léo vai indicar esse profissional para você, ok? Não tem problema. Se você quer fazer investimento, é claro, escreve aqui também que a gente vai chamar o Léo para te ajudar dessa forma. Léo, eu gostaria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nós chamamos de considerações finais, te agradecendo já pela sua disponibilidade, por esse rico conteúdo que está sendo aqui ofertado gratuitamente para a gente. Então, olha só, curte, compartilhe no grupo da família que vai ajudar muita gente, comenta aqui. E, Léo, por favor, faça as honras. Galera, a hora de mudar é agora. Ontem não tem mais. Amanhã a gente não sabe se vai ter. Então você pode mudar hoje. Se precisa mudar, muda hoje. E mudança tem dor, mas é uma dor que vai doer menos do que doer a sua vida inteira. Sensacional, muito bom. Paty, por favor, considerações finais, deixa o recado para o pessoal. As considerações acho que é de agradecimento, né? Leonardo, muito obrigada por esse conhecimento valioso. A gente falou de finanças e, né, assim, é o que eu falei, é valor, não tem preço. A sua disponibilidade de estar aqui hoje, ajudando, orientando, dando dicas e realmente mostrando a importância desse planejamento financeiro. De uma forma suave, né? De uma forma suave, leve, bate-papo, né, gente? Mesmo. Vou até fazer uma piada aqui no final, ó. Dinheiro pode até não trazer felicidade, mas paga terapia, viu? E a terapia ajuda a entender isso aí tudo, tá? Gente, assestou com terapia, né? Eu não posso perder. Assestou com terapia. Muito obrigado pela tua audiência, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. É um prazer te receber. Paty, mais uma sexta. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu carinho. Olha só, eu quero agradecer. Primeiramente também vou falar que Diego Alves Fotografia, Elisângela, toda essa equipe. Quer contratar? Diego Alves Fotografia, sempre está marcado aqui abaixo também. Uma equipe sensacional. Quero agradecer a tua audiência. E assim, Paty, a audiência está fantástica, os comentários, os feedbacks estão sensacionais. Então, de coração, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira. Alex Ximenes. Quer me encontrar? @alexximenes.psi. O Diego vai colocar o meu aqui, da Paty também. Lembrando que entramos em outubro e mais um Sextou com Terapia. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, ao meio-dia.